Olá, eu sou Tatiana Scremin, trabalho com consultoria e treinamento de ICMS, IPI e ISS. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a questão do crédito quando o fornecedor ele é do Simples Nacional. Antes eu peço para você se inscrever no canal para receber informações de ICMS, IPI e ISS. E se gostar do vídeo, por favor, curte o vídeo. Bom, a Lei Complementar 123 de 2006, lá no artigo 23, fala da questão de quando que uma empresa optante pelo Simples Nacional gera crédito de ICMS. Então vamos lá. Quais são as regras? A empresa do Simples gera crédito de ICMS primeiro, quando ela tributa ICMS no Simples Nacional, porque se ela não paga ICMS no Simples, não tem como ela gerar crédito ao comprador. Mas ela sempre paga ICMS no Simples? Nem sempre. Tem estados que concedem isenção do ICMS para uma microempresa, né, que fatura até 360 mil reais. Daí, se ela é isenta, ela não paga ICMS, logo não tem como ela transferir crédito ao adquirente. Santa Catarina, por exemplo, não tem. Então, Santa Catarina, se é uma venda, ela vai pagar. Se não é uma venda, essa empresa do Simples não paga ICMS no Simples. Logo, ela não tem que informar o permite o aproveitamento de crédito ao adquirente, porque ela não paga ICMS dentro do Simples Nacional. Então, a primeira regra que quem é do Simples tem que observar é isso. Essa venda paga ICMS dentro do Simples ou não? Paga. 99% paga. Então, informa o crédito para o adquirente. Não paga, não informa o crédito. Tem outras coisas que tem que ver que eu já vou falar. Por enquanto, tem que entender isso. É pago o ICMS no Simples? É. Então, a princípio, o cliente tem direito ao crédito desse imposto. Não, ela não paga porque ela está vendendo um produto que é substituição tributária e já teve imposto retido na fonte. Então, ela não vai informar o crédito ao adquirente. Em resumo, você só vai informar crédito adquirente quando você usar o código o CSOSN 101, que identifica que a empresa do Simples é tributada na apuração do Simples Nacional. Então, quando que gera o crédito? Primeira regra eu já vi, ela tributa dentro do Simples Nacional. Se ela tributa no Simples, o ICMS, logo eu posso mandar crédito para o adquirente. Esse adquirente, para fazer jus ao crédito, ele tem que ser de apuração normal e ainda usar o produto para revenda ou industrialização. Então, pago o ICMS no Simples, eu sou do Simples. Pago o ICMS dentro do Simples. O meu cliente é de apuração normal? É. Opa, o que ele vai fazer com o produto? Ele vai revender ou industrializar? Sim. Eu mando no CSOSN 101 e informo o crédito para ele. Se ele depois olhar que ele não tem direito, ele ignora, mas a primeira regra é essa. Se o destinatário, o comprador, ele é do Simples, ele não tem direito ao crédito. Então, eu, vendedor do Simples, já não informo esse crédito para ele. Se ele é normal, porém não vai revender e nem industrializar, ele também não tem crédito. Então, eu também não informo esse crédito a ele. Então, eu uso o CSOSN 102. Do XML, campos para você informar qual é o percentual do ICMS para esse comprador. E qual é a base, né? Qual é o valor do ICMS. Aí você informa e fica dentro do XML. Para aparecer no DANF impresso, você tem que colocar também a frase permite o aproveitamento de crédito no valor D, correspondente à alíquota D, que daí você informa a alíquota, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, tem que colocar certinho para aparecer em dados adicionais. Então, ao usar o CSOSN 101, no XML vai informar o percentual e o valor do ICMS. Para aparecer no DANF impresso, tem que colocar essa frase do permite o aproveitamento de crédito. Se você não informou e o cliente está pedindo porque ele vai revender, carta de correção não pode ser feita porque são valores e alíquotas e carta de correção não altera esses campos. Aí você tem que emitir uma nota fiscal complementar, toda em branco, sem valores, só lá em dados adicionais e dentro do XML o percentual e o valor para que o comprador possa aproveitar esse crédito. Eu vou mostrar agora o slide para a questão de cálculo. Como é que você calcula o crédito desse ICMS? Exemplo. Então, vamos considerar que a empresa do Simples Nacional já verificou que o cliente tem direito ao crédito. É um cliente de apuração normal e vai revender o produto ou industrializar aquele produto. E aí, o Simples também paga ICMS dentro do Simples. Então, ele tem que informar agora a alíquota. Como que ele calcula essa alíquota? A fórmula é receita bruta dos últimos 12 meses vezes a alíquota nominal, que você vai encontrar lá na tabela do anexo 1 ou do anexo 2, e também menos, né, o valor da dedução, que também está na tabela. Isso tudo dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Nós vamos considerar aqui que quem está vendendo é uma empresa comercial, portanto, lá no anexo 1.
Então, vamos supor que o faturamento dessa empresa dos últimos 12 meses, que antecederam o mês anterior, é de 459 mil. Então, por exemplo, se você está no mês de setembro, você vai pegar o faturamento de julho para trás, que é os últimos 12 meses que antecede o mês anterior. Então, você está em setembro, deixa agosto, julho, para trás, os últimos 12 meses é que você vai considerar aqui no cálculo. Que é exatamente o valor que vai acabar de alíquota, vai dar a alíquota efetiva que foi pago, né, no mês anterior. Então, olha lá, pelo faturamento de R$ 459 mil, na tabela do anexo 1 vai ter uma alíquota nominal de 9,5%. E vai ter um valor para dedução de 13.860. Aí você tem que achar a alíquota efetiva. A receita bruta eu coloquei, mas não interessa muito, porque a receita bruta aqui do mês em si não interessa. O que nos interessa é dos últimos 12 meses, que antecede o mês anterior. Colocando esses dados na fórmula, você tem 459 mil vezes 0,095, porque é 9,5, né? 9,5 dividido por 100, menos 13.860. Tudo isso dividido por 459 mil reais. O 9,5 e o 13.860 saiu da tabela do anexo 1 pela faixa da receita bruta dessa empresa. A alíquota efetiva na divisão, né, na resolução dessa fórmula, deu 6,48%. O segundo passo, então, é encontrar a alíquota do ICMS para informar para o cliente, porque 6,48% é a alíquota efetiva de tudo que ela pagou dentro do Simples Nacional. Para fins de crédito do ICMS, dá 2,1708. Como assim? A segunda tabela que tem lá no anexo 1 é a tabela que separa o percentual que vai para cada tipo de imposto. Para o ICMS, o percentual é de 33,50%. Então, você vai pegar 6,48% vezes 33,50%, vai dar 2,1708. É exatamente esse percentual que você vai informar nessa nota de venda. Então, supondo que essa nota de venda foi de R$300, você vai pegar 300 vezes 2,1708, vai dar R$ 6,51. Então, lá na frase, permite o aproveitamento do crédito, ICMS, no valor de R$ 6,51, correspondente à alíquota de 2,1708, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123. Não esqueçam que esse 2,17, esse percentual do Simples, só pode ser informado se realmente a empresa pagou o ICMS dentro do Simples, né? Que a gente já comentou. Se ela é uma empresa que está no início da atividade, então você vai informar um percentual de 1,36% se for um revendedor de mercadorias e se for uma empresa industrial é 1,44%. Isso no primeiro mês, né, no início da atividade, nos 2 primeiros meses, perdão. Se iniciado mais que 2 meses, porém menos de 13 meses, aí você já começa aquela história de média aritmética da receita bruta multiplicada por 12, e aí tem que ir lá achar a alíquota efetiva. Já falei, né, na nota fiscal eletrônica você vai informar o CES ou SN 101, então ele vai pedir qual é o percentual para fins da informação do crédito. Não esqueçam de colocar em dados adicionais. O lançamento eu coloquei aqui valor contábil e outras, né? Quem está recebendo, mas você tem que ver no seu estado. Aqui em Santa Catarina, o crédito para fins da DIM é por DECIP e para fins da escrituração fiscal digital, o crédito na compra de um Simples é por código de ajuste. Não informar o crédito se a ME ou a EPP pagar o ICMS no Simples por valor fixo mensal. Se tem algum estado que colocou valor fixo, não pode ser informado. Tratar-se de operação de venda ou revenda em que o ICMS não é devido no Simples, já falei para vocês. Se tem isenção, se a operação for imune do ICMS, se a empresa paga o ICMS através do regime de caixa, que para fins do Simples tem lá essa história, para empresa normal não tem. E por fim, se for uma prestadora de serviço de transporte, né? Uma transportadora não informa percentual de crédito ao adquirente, tá? Não tem previsão legal. Então, se a transportadora é do Simples, o comprador, né, o tomador desse serviço não tem crédito. E claro, quem compra do Simples é proibido aproveitar o crédito se a alíquota não foi informada. Aí você pode pedir para ele uma nota complementar e aí quando chegar a nota complementar, faz o crédito. Também não é possível se a mercadoria não for destinada à comercialização e industrialização, nos casos que a gente acabou de ver também, né? E se foi utilizado um crédito indevido, a empresa do Simples se informou equivocadamente, ela pode sofrer alguma sanção do fisco estadual. Outra coisa no crédito na aquisição do Simples, daí não envolve a nota fiscal. O fornecedor do Simples vai informar o percentual conforme a gente viu até agora. Se
O comprador, né, que é de apuração normal, ele tem que olhar no estado dele se existe alguma legislação que traz crédito presumido. Por exemplo, eu sei que na Bahia tem um crédito presumido de 12% para quem compra do Simples Nacional, ao invés de usar o crédito lá da tabela do Simples. Mas aqui, por exemplo, em Santa Catarina, tem um crédito presumido de 7%. Aí a empresa ignora o percentual do Simples Nacional e aproveita apenas o 7%. Porém, o 7% só é possível se o fornecedor é uma indústria de Santa Catarina, então operação interna, fornecedor industrial aqui de Santa Catarina do Simples, que ele produziu o produto. Né? Então tem que vir na nota 5101. Neste caso, o comprador ele escolhe qual que ele vai usar. O fornecedor é uma indústria do Simples, produziu o produto de Santa Catarina. Então eu vou ignorar o percentual que ele informou do Simples e eu vou aproveitar o 7%, que é bem mais interessante para mim. Se é de fora do estado, não tem o 7%. 7% é operação interna. Então, aí o adquirente escolhe qual dos dois. Ele não pode usar os dois, tá? Nesse caso do 7, se for um ativo imobilizado para usar na tua atividade fim, você pode aproveitar também em 48 vezes. O percentual do Simples, não. É só para revenda ou industrialização. Já o ativo, né, aí pode ser utilizado em 48 vezes. Antes de eu falar aqui, até já comentei, mas o 7% de crédito presumido, se a tua empresa tem saldo credor, ele não pode ser utilizado. Ele só pode ser utilizado se a empresa tem saldo devedor de ICMS. E claro, o transportador do Simples não gera crédito ao adquirente. Na verdade, ao tomador de serviço. Então, gente, sobre essa questão do crédito do Simples era isso. Até o próximo vídeo.